Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Hematotalks. Hoje eu, Thaís Fischer, Natália Zing, vamos discutir algo que a gente faz muito na prática, né? Ou seja, que faz todas as vezes. A gente vai para o ASH, para o Americano de Hematologia. San Diego. San Diego, esse ano, dezembro, né? E a ideia é tentar estudar o congresso antes dele acontecer. Obviamente, depois que ele acontece, a gente sempre tem coisas novas a dizer, então Sim, provavelmente a gente vai ter certeza. um pós-ASH. Mas aqui a ideia é de fazer um pré-ASH, ou seja, Ou um highlight, um spoiler. um spoiler. O que chamou a sua atenção? Não necessariamente será o que vai ser melhor, porque a gente ainda vai ter as Exato, apresentações, é. mas o que chamou a sua atenção dentro dos nossos interesses quando saiu a lista dos abstracts? Bom, é difícil fazer uma lista, É né? longa, né? Eu acho que nós duas, então, a gente sempre vai querer, nossa, mas tem mais um que é interessante, mais um que eu quero ver. Então, vamos começar com alguns aí que a gente separou. Uma das coisas que vem mudando muito é o tratamento do linfoma difuso de grandes células B, né? Então, assim, o Polarix é conhecido de todo mundo. É o estudo que traz o polatuzumab, né? Um anticorpo droga conjugada, junto na primeira linha do difuso de grandes células B, né? Para tentar derrubar o CHOP, né? O R-CHOP. Foi Que ficou por 20 anos 20 aí. anos tentando ser derrubado. E aí, agora, no ASH 24, nós temos a atualização do Polarix, né? Com um segmento aí de 5 anos. E a PFS se manteve sustentada. Então, a gente tem diferença de sobrevida livre de progressão entre Pola-R-CHP e R-CHOP. Se manteve, então, numericamente, né, 64 versus 59,1. Obviamente que, como o R-CHOP, então, tem uma PFS menor, a gente espera que ele vai ter mais linhas de tratamento subsequente, inclusive que você tem mais morte relacionada ao linfoma também. Aí vem a pergunta que todo mundo quer saber, se muda a sobrevida global. Em 5 anos ainda não teve diferença de sobrevida global. Eles até descrevem lá que, puxa, teve uma melhora do hazard ratio da sobrevida global, tá tentando ali diminuir no anos 1, mas a gente sabe que isso acaba sendo ali uma forma de escrever, tentar puxar, mas efetivamente ainda não tem diferença de sobrevida global. Número desse abstract, Nath? 469, desculpa. É importante, só para quem quiser pesquisar, ler na íntegra, né? Então, Isso, e por fim, né, a gente sempre fala de eficácia, mas por fim, em questão de perfil de segurança, não foi identificado mais nenhum evento adverso do que já foi relatado antes no segmento de menor tempo, e os braços, eles são bem similares em questão de, então, perfil de segurança. Então, ainda nessa linha do polatuzumab, né, a gente tem algumas outras atualizações, além do Polarix clássico. Ano passado foi discutido o Pola-RCHP no contexto do BSL-2, mostrando vantagem. E esse ano a gente tem análise especificamente numa população de mais alto risco, no caso double triple hit. Então, essa subanálise. Então, é o pôster 577, né? Pôster não, o abstract. E ele vai para apresentação oral, inclusive. Ele traz aproximadamente 50 pacientes, mostrando que esses pacientes eram todos, a grande maioria, 70% estadios avançados, com IPI maior que 3, com altíssimo risco citogenético, sendo desses 20% de alto risco, mostrando sim um ganho, né, de PFS e de resposta global desses pacientes versus o R-CHOP clássico. Então, sugerindo que essa possa ser sim uma modalidade de tratamento para pacientes de mais alto risco. Então, aqui só em termos de resposta global, 86% de resposta global, com resposta completa de 82% numa população de mais alto risco. Então, cada vez mais a gente tenta realmente personalizar o tratamento. Né? Esse aí é o caminho dos estudos nesse sentido. E aí eu trago, então, uma análise, ainda falando de subgrupos, de pacientes idosos, né? Então, a gente sempre tem esse cuidado de avaliar os pacientes idosos. E aqui também é um estudo de vida real, que também é outro ponto, né? Sempre tem um estudo que sai ali, o estudo que foi randomizado, e depois a gente quer ver se ele é aplicável na prática, né? E se na prática a gente vai ter os mesmos resultados que a gente obteve no estudo randomizado. Então, é um estudo de vida real, um estudo lá do Memorial. Ele é retrospectivo, né, baseado em dados de prontuário, e ele comparou nessa população, então, mais idosa, Pola-R-CHP, Pola-R-mini-CHP e Pola-CHP, sem rituximab. Era poucos pacientes que tiveram lá, mas também sem o rituximab. Foram 114 pacientes, um segmento muito curto, de 5 meses,
com uma idade mediana de 66 anos, mas com um range até 89 anos, então pacientes que eram bem idosos, um perfil de paciente super alto risco, seja pelo estadio clínico, pelo IPI, sítios extranodais, e eles trazem também um perfil de paciente que tinha alterações de escalas geriátricas. Então, 15% desses pacientes tinham alguma alteração também geriátrica, alguma síndrome geriátrica, como demência, delírio, depressão, osteoporose, etc. Em questão de respostas, eles estratificaram esses pacientes com um corte de 70 anos, e a gente viu tanto sobrevida, respostas globais, quanto resposta completa, e que não tem realmente curvas de sobrevida, já que o follow-up foi muito curto, então foi mais baseado em resposta. Taxas de resposta altas, então taxa de resposta completa, 94%, 81% de completa, e resposta global de 94%, sendo melhores nos pacientes mais idosos acima de 70 anos, como foi também no POLARIX, né? Os pacientes mais idosos tiveram maior benefício. Só 5% dos pacientes foram refratários à terapia inicial, e quando foram separados em questão de centro germinativo e não centro germinativo, também teve maior resposta naqueles pacientes não centro germinativo, maior benefício, assim como foi descrito no POLARIX. Então, ainda selecionando, né, abstracts aí, agora a gente passa para as doenças refratárias recidivadas. Eu vou trazer um estudo que eu achei muito interessante, o número do abstract 988, é a associação de glofitamab com glofitamab com polatuzumab em pacientes de doença refratária recidivada, como um esquema de resgate, né? Então, esse aqui é um estudo fase 1, fase 2, com uma extensão de follow-up. Foram 129 pacientes, incluindo difuso de grandes células B, o alto grau, né, double hit, também linfoma folicular transformado e primário mediastino. Então, como uma possibilidade de resgate, né, desses pacientes. Mediana de idade, 67 anos, 71% desses pacientes eram refratários à última linha de tratamento, 22 já tinham recebido CAR-T, ou seja, uma população extremamente tratada. E aí a gente obteve uma taxa de resposta global de 80% com essa combinação e 62% de resposta completa. Né? E desses pacientes, quando a gente analisa só os pós-CAR-T, né, que são pacientes ainda refratários numa terceira linha extremamente eficaz, a gente tem uma taxa de resposta global de 75% e 50% de resposta completa, uma mediana aí de 12 meses, né? A duração da resposta foi 21 meses. E a duração da resposta completa, que é aquele paciente que consegue atingir a resposta completa, 31 meses, ou seja, um paciente que antes não tinha absolutamente nada a se oferecer. É realmente um excelente esquema de resgate aí para esses pacientes extremamente tratados. E eu só vou voltar um minutinho, Thaís, mas é dentro dos bispecíficos, mas do uso dos bispecíficos na primeira linha. Então, a gente tem também a combinação, né, tudo baseado, né, o backbone sendo baseado no R-SHOP. A gente tem o estudo 581, o abstract 5.1, onde ele traz uma terapia finita da combinação de R-SHOP com epcoritamab. Não foi um estudo randomizado, é um estudo de braço único. Então, na primeira linha, foram poucos pacientes, 47 pacientes, mas pacientes de alto risco, então IPI maior que 3, 34% com massa bulk, mais que 10 centímetros, e a taxa de resposta global de 100%. Taxa de resposta completa, 87%. E em relação às sobrevidas, num segmento de 2 anos, PFS de 74%, então passando aquele 60%, 70% clássico do R-SHOP, e sobrevida global em 2 anos de 87%. Quando observado também aquele subgrupo de pacientes de mais alto risco, né? Então aqui ainda descrito como double, triple hit, taxa de resposta completa de 83%. Então, tentando quebrar essa barreira do alto risco. E depois falando de perfil de segurança, principalmente neutropenia entra como principal evento adverso, então mais do que 2/3 dos pacientes com neutropenia. E depois, obviamente, que é de classe, o CRS e o ICANS. O ICANS foi apenas 2 pacientes, e CRS foi, sim, realmente descrito em 60% dos pacientes, como a gente já vem observando nos estudos de EPCOR ou de outros bispecíficos, mas a grande maioria é com grau 1. Então, um estudo bem eficaz, pouquíssimos pacientes descontinuaram, só 5 pacientes descontinuaram por evento adverso.
Realmente é interessante a gente falar do subespecífico. Eu falei no cenário refratário recidivado, que é onde vem a primeira aprovação, mas como ele vem se mostrando cada vez mais eficaz num cenário extremamente, a gente discute nele na primeira linha. Acho que é a evolução, né? Sim, Desde ele em monoterapia, naquele paciente extremamente politratado, depois trazendo já mais para linhas precoces, ainda no cenário de recidiva, em combinação, e depois para a primeira linha. E a gente sabe que existem perfis de pacientes que respondem, outros que não respondem. E a resposta, geralmente, aos bispecíficos, ela é precoce. Então, um dos estudos que eu achei muito interessante, ainda na tua temática, chama 1734. É um paciente para avaliar quem que responde aos bispecíficos ainda na primeira linha. Eu acho que esse é o pulo do gato, né? Sim. A gente tentar identificar, personalizar, então identificar para qual paciente ele vai ter mais benefício daquela terapia. Até para evitar o que a gente fala de overtreat, né? Então, tratar excessivamente os pacientes. Os que não precisam, né? Então, a gente teve um abstract no IRRA falando sobre os refratários recidivados, quem que tinha maior chance de responder. E aí, agora no ASH, esse abstract é a resposta imune dos pacientes que submetidos a Epicor, POLA, RCHP. Veja, olha o que a gente está fazendo na primeira linha, né? Jogando tudo que a gente tem de melhor. Polatuzumab, epcoritamab, associado ao backbone RCHP. E aqui eles tentaram avaliar quais são os biomarcadores de resposta precoce, ou seja, no primeiro ciclo. Então, e aqui também a avaliação de doença residual mínima, né? Então, a gente está mudando realmente a maneira que a gente pensa em tratar linfoma. Então, os pacientes que mostraram altas taxas de respostas são aqueles que tinham ativação de célula T, e células T, TCD8 especificamente, tinham 8 vezes mais células TCD8 nos pacientes respondedores precoces do que os que não respondiam. Então, ele mostra que nessa combinação especificamente, os pacientes tinham altíssimas taxas de doença residual mínima se eles tinham um perfil de citocina que levava à ativação e à expansão das telas TCD8. Então, mostrando que ela, sim, era um grande marcador de respostas precoces sustentadas. Então, a gente vai tentar entender também, inclusive, o perfil de citocina desses pacientes que respondem mais precoce e que mantêm taxas de respostas mais sustentadas. Então, seguindo para outras doenças, né? Vamos falar agora de linfoma do manto, que é um dos linfomas também que a gente adora e que tem cada vez mais, tem mais estudos sobre o linfoma do manto. Tem o estudo do Triangle, que foi apresentado alguns anos atrás na plenária do ASH. Então, é um estudo que ele traz 3 braços, né, para esse Triangle. E ele vem justamente para incorporar o IBTK, nesse caso aqui o ibrutinib, na primeira linha de tratamento, e ainda tentar derrubar o transplante na primeira linha de tratamento. A gente tem 3 braços. Quimioimunoterapia seguida de transplante, que era o standard of care. Quimioimunoterapia mais ibrutinib seguida de transplante. E o outro braço, que era, então, quimioimunoterapia e ibrutinib sem transplante. E lembrar que todos tinham a manutenção com ibrutinib e ou rituximab, porque foi um adendo do protocolo, né? Isso, que também é uma das críticas, porque ainda fixa. Não era standard of care o rituximab como manutenção. Bom, essa é, então, um segmento maior, é um segmento de 53 meses, onde os braços que foram incorporados, o ibrutinib, eles tiveram desfechos melhores quando comparado com o braço sem ibrutinib. Em relação de PFS em 3 anos, 86 e 85 para os braços A mais I, que então é transplante, ibrutinib seguido de transplante, ou 85 no braço que era ibrutinib sem seguido de transplante. Entre os dois não teve ainda diferença, então, estatística, mas com certeza o que a gente ainda conseguiu já comprovar é que o uso do IBTK em primeira linha, ele traz realmente superioridade do que era o standard of care de quimioimunoterapia com o transplante. A gente realmente vem tentando mudar os paradigmas de manto, né? E uma das outras áreas de interesse em manto é tentar fazer esquemas que são sem quimioterapia, né? Então, eu trago aqui o estudo Altamira. Altamira 747 é o número do abstract, outro que vai para o oral também. É um estudo em que há em pacientes idosos, frágeis, não elegíveis a transplante, em que há a combinação do acalabrutinib com rituximab.
Interessante é que são 6 meses de Acala e Ritux, depois seguindo Ritux de manutenção. É bem inteligente o desenho, guiado por DRM, a manutenção ou não do rituximab, a continuidade. Tá? Estudo fase 2, mediana de idade 75 anos, ou seja, realmente população mais idosa, predomínio de homens, MIP de alto risco. A UTP-53 foi observado em 24% desses pacientes, que é realmente uma necessidade médica não atendida. E o KI67 era maior que 30% em 22% desses pacientes. Não é realmente a população de mais alto risco, como é, por exemplo, a do Bovem. Aqui, uma taxa de resposta global em 6 meses de 95% e a mediana de tempo de segmento 15 meses, aqui com um PFS em 1 ano de 86%, sugerindo aí que uma modalidade de quimio-free em pacientes mais idosos. E mais do que isso, um tratamento baseado em DRM para guiar a manutenção. Então, é um desenho mais inteligente, realmente dinâmico, né? Dinâmico. Quando a gente vem falando da DRM para guiar tratamento. Vai para oral, então acho que vai ser bem interessante. A gente vai ter dados melhores aí. Então, pro ano que vem, acho que a gente vai ter novas modalidades de tratamento do manto a serem incorporadas. A gente sabe que o melhor anti-CD20 para manter o obinutuzumab, não o rituximab, mas isso a gente sabe mais recentemente, então os estudos ainda vêm com rituximab em combinação. É tudo uma jornada, né? Então a gente também tem falado, mesma coisa também do IBTK, a grande maioria dos estudos que a gente tem agora e com maior follow-up ainda é com o ibrutinib também. Não tanto com os outros inibidores de BTK de segunda geração, os covalentes. Por fim, só para finalizar essa sessão de primeira linha dos pacientes com manto, o OASIS, 1657, o abstract. Então, também é um estudo voltado para uma terapia chemo-free, né? Então, sem quimioimunoterapia, de duração fixa, em primeira linha, onde tem 2 braços. Anti-CD20, ibrutinib, venetoclax, e o outro de anti-CD20 com ibrutinib. Também a taxa de resposta baseada em DRM, onde a combinação tripla teve uma resposta muito maior de DRM de 82% versus 53% no grupo que não tinha o venetoclax associado, e de PFS 91% em 1 ano, e sobrevida global, né, de 95% em 1 ano também. Então, altas taxas de respostas aí de curva de sobrevida. Acho que a gente vai caminhar para o manto em cada vez menos quimioterapia cada vez menos transplante. Bom, essa é uma primeira parte nessa discussão de artigos. Deixem suas sugestões, observações, quais foram os abstracts que chamaram a atenção para quem vai participar, para quem não vai participar também, né? Para quem lê os abstracts. E a gente aguarda comentários. Muito obrigada.